Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou dar uma analisada psicológica, seja lá o que isso quer dizer, nos nossos arcanos do tarô, especificamente os arcanos menores. Hoje eu vou começar com o Ás de Copas e conforme vocês forem gostando, isso fizer sentido para vocês, eu vou trazendo mais arcanos. Fechou? Bom, pessoal, então o Ás de Copas é um dos arcanos menores do tarô. Geralmente o tarô ele é separado, ele é entendido em duas partes. Os arcanos maiores, que vai do 0 ao 22. Então tem o louco, o mago, o carro, o dependurado, a morte, até chegar no mundo. E você tem os arcanos menores, que é muito parecido com o baralho comum, que a gente conhece. Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí tem as cartas da torre de cada um dos naipes. Copas, espadas, paus e ouros. Às vezes no tarô tem um jeito diferente de falar, pentáculo, bastões, mas no fim das contas é a mesma coisa, jeitos diferentes de te chamar. As cartas da corte também podem ter alguma diferença, que no baralho comum nós temos valete, dama, rei, e nas cartas da corte isso pode mudar um pouco. Pajem, príncipe, princesa, rei, rainha, pode variar com algumas tradições. Eu então vou falar hoje do Ás de Copas, só que essa minha análise psicológica, a minha visão como psicólogo sobre os arcanos menores, vai ser específica dos arcanos do nosso tarô, do tarô do Conhecimentos da Humanidade. Então, o Ás de Copas do nosso tarô é esse aqui. Eu acho ele bem bonito, não foi à toa que eu escolhi o Ás de Copas, não é porque ele começa o baralho ou porque é a primeira carta dos arcanos menores, nada disso. Eu escolhi porque, para mim, é um dos mais bonitos dos arcanos menores do nosso tarô. E ele me impacta muito. A artista que fez foi a Bianca Lana. Se você não sabe, nós contratamos 22 artistas para fazer os arcanos maiores. Desses 22, a gente colocou em votação nas nossas redes sociais para saber quais seriam os 8 que fariam os arcanos menores. 4 para fazer de Ás a 10 e 4 para fazer as cartas da torre. E aí cada naipe seria um artista diferente. Então, um artista para fazer o Copas de Ás a 10 e outro artista para fazer de Copas de as cartas da corte. Então, quem fez de Ás a 10 foi a Bianca Lana, uma artista incrível, inclusive ela tem um trabalho com crianças numa ONG, com arte, né, para desenvolver a arte nas crianças com essa ONG, é muito bonito. A gente entrevistou ela já aqui no canal quando a gente entrevistou os artistas, quando a gente lançou o nosso tarô. E é uma pessoa sensível, especial, teve muita paciência com a gente. Nos arcanos maiores, ela desenhou a temperança também, e nos arcanos menores, ela fez o Ás de Copas. Essa imagem aqui, que está aparecendo para vocês, para mim, é uma das mais impactantes. O Ás de Copas, em geral, ele é representado mesmo por uma taça, às vezes por um caldeirão, pelo Santo Graal. É muito comum essa imagem ser mais ou menos desse jeito, com algumas particularidades, cada tarô, com a sua ênfase, com a sua visão, a visão do autor, a visão do artista e por aí vai. Antes de fazer a minha interpretação sobre a imagem do arcano, eu tô aqui com 2 livros, um que chama A Bíblia Clássica do Tarô, da Raquel Pollack, da editora Darkside, e o outro, Rituais de Magia com Tarô, do Claudinei Prieto, da editora Alfabeto. Esses dois, eles dão uma resumida no que é cada um, eu só vou ler o que é, só vou ler o resumo de como eles classificam o Ás de Copas. O primeiro, na Bíblia do Tarô, ele fala que é a energia pura da água, amor, fluxo criativo, cura espiritual, possível novo relacionamento, nutrição emocional e espiritual. E o Ás de Copas, no livro do Claudinei, no Rituais de Magia com Tarô, ele fala que a palavra-chave é amor e o uso mágico é o despertar de novo relacionamento amoroso, promover fecundidade, abençoar um matrimônio, união, despertar amor, criar ou favorecer aliança, conceber algo em amplo sentido, engravidar, gestar, proporcionar abundância. Então, de alguma maneira, os dois falam da mesma coisa, de formas diferentes, mas começa a trazer uma noção para a gente do que esse arcano, em termos mais tradicionais, significa. O que ele está trazendo? Qual é a ideia
por trás desse arcano. E agora, olhando para a imagem, como a artista expressou todas as diretrizes que nós, o CDH, o Léo em especial, passou para ela e ela expressou desse jeito, é algo muito maravilhoso, porque quando eu olho, eu vejo uma cachoeira preenchendo essa taça. Essa taça que tem como representante do feminino, representante do útero, aquele que vai receber a semente, que vai germinar, que vai receber no mundo mágico, né? Você recebe a espada, então o cálice e a adaga, o cálice e a espada. Aqui, esse cálice está recebendo a água, uma água muito abundante, uma água que preenche. É claro que além de preencher, ele tem um certo transbordamento. Então ele transborda um pouco para o lado, dá uma pingada ali, e isso é muito comum de ser representado, né, quando tem água envolvido, um pouco sair, mas muito mais do que um transbordamento porque não dá mais, quando eu olho para esse arcano, me parece que é muito mais um transbordamento de compartilhar. Então você tem um primeiro momento em que toda essa água dessa cachoeira está conseguindo ser captada por esse cálice do amor, né, com esse coração em pedra, em rubi, incrustado nele, com algumas outras pedras, verde, roxa, dourada, alguns outros detalhes ali bastante interessantes, dourado, uma essência, uma realeza, uma nobreza que todos nós temos, então envolvendo quem eu sou realmente e toda essa magnitude da possibilidade de receber a água da cachoeira, que não é qualquer água. Então essa água que está dentro já do cálice, contida de certa maneira, mas não um contido como se tivesse morto, um contido represado, sem movimento, sem fluxo, mas recebendo esse impulso da água. E a água, ela tem essa relação com as emoções e também tem relação com o inconsciente. É muito comum a gente tentar controlar as emoções. E é impossível. É impossível controlar as emoções ou dizer que emoção que você vai ter em determinados momentos. É um impulso. Inclusive, parte dos problemas emocionais, parte dos problemas psíquicos vem de uma tentativa de controlar as emoções, no sentido de não deixar certas emoções serem experienciadas. Aí quando você não deixa uma emoção ser expressa, isso volta para o inconsciente e cria um problemão para a gente. Tem os atos falhos, os nossos estouros emocionais de perder cabeça, de fazer um monte de coisa. Então, quando eu olho para essa beleza dessa carta, muito bem representada, essa arte, essa água, essa cor que a artista conseguiu captar, você vê movimento, né? Você vê a água caindo ali. Primeiro que é um grande cálice, na minha cabeça eu vejo como um grande cálice que está recebendo uma cachoeira, quase como se fosse toda essa água sagrada. E o que já é suficiente se mantém ali, e o que é excedente é compartilhado, né? Passa para além dela. Eu acho que de certa maneira, parte da minha conexão com essa carta é que eu consigo ver, materializar esse cálice, essa taça. Acho que tem um certo realismo na expressão artística da artista, mas você vê que é um desenho, ainda assim. Tem as características, né, de um desenho, tem suas questões, mas ainda assim é como se desse para pegar desse cálice e tomar, de alguma maneira, se valer de toda essa água. Além da parte emocional, tem a parte inconsciente que é possível acessar, todo esse campo emocional que acaba sendo uma parte importante do psiquismo, tem nessa carta. E para compor a carta, você tem folhas, o que mais me remete a essas folhas que crescem na cachoeira. As folhas também podem representar, em algumas tradições, o espiritual, porque fica nas árvores e é a conexão da árvore com o cósmico, com o céu, enquanto as raízes ficam na terra, as folhas são leves, né? Com o vento elas se mexem, elas voam, então tem toda essa questão. E aqui você tem então essa conexão de alguma maneira com o espiritual, se a gente for para esse lado, mas me remete muito a esse componente natural, a essa cachoeira que está caindo. A cachoeira, assim como a chuva, é uma água que vai vir de um lugar mais alto. Então a gente pode falar que vem mesmo de um ambiente mais espiritual, de um ambiente que tem mais a ver com essência, com uma conexão divina. Então não é qualquer emoção, não é uma emoção desvairada,
desequilibrada, sem contato consigo mesmo, nada disso. É uma emoção quase que pura. Isso também é transmitido pela cor dessa água. Não é uma água suja, cheia de detritos e tudo mais. Tem uma diferença com a chuva, uma diferença importante. Primeiro que a chuva ela vem diretamente da nuvem. E aí a conexão, essa representação de conexão com o divino, vem ainda mais forte. Uma água que vem da nuvem, do céu, de onde Deus está sentado, né? Aquela ideia assim bem estereotipada. Então é uma água ainda mais essencial. No entanto, a chuva, ela é inconstante, imprevisível. Ora ela pode ser mais suave, mais gostosa, a hora pode vir e devastar regiões inteiras, causar mesmo desastres. Enquanto a cachoeira, ela é mais ou menos constante. Digo mais ou menos porque no tempo o fluxo de água pode aumentar, pode diminuir. Se uma barragem for feita, ou o contrário, uma barragem for desfeita, seja natural ou não, ela vai mudar seu fluxo, podendo eventualmente até secar. No entanto, num recorte mais humano, num recorte menor, ela é constante. Ah, vamos para a praia, lá tem aquela cachoeira do Véu da Noiva. Toda cidade tem uma cachoeira Véu da Noiva, né? De anos em anos, pode ser que o rio que forma embaixo, o lago, possa aumentar e diminuir de nível, mas a cachoeira está mais ou menos ali, você sabe mais ou menos o que esperar dela. Então é uma água que vem de um plano superior, que é mais controlado, que é mais previsível e que, portanto, dá para se valer mais dessa água. Então aqui a gente tem um cálice do amor, um cálice do feminino, e feminino no sentido mais amplo possível, no sentido de todos nós temos um feminino, ou todos nós conseguimos expressar esse amor de cálice, esse amor receptivo, que recebe, que acolhe, e conseguir preencher esse cálice com as emoções mais elevadas, com as emoções mais divinas que nós temos. E ainda compartilhar isso. Nós conseguimos receber bastante, mas também é possível compartilhar isso. O que você acha? A partir disso, é claro, dá para fazer tiradas do tarô com um viés menos tradicional e mais psicológico, ou será que as duas coisas se complementam? Não tem nada do que eu falei aqui que já não seja do próprio arcano? É tanto uma visão diferente? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários e principalmente se vocês têm interesse que eu faça outras análises dessas com outros arcanos. Eu já vou fazer alguns, mas eu quero saber se vocês querem que eu faça um monte. Não prometo fazer de todos, mas eu posso fazer mais alguns tantos. Um beijo no seu coração e até a próxima!